Todo lutador sempre busca o grande desafio. Seja para se provar, seja para provar que a sua luta é superior. Mestre Bimba é uma das provas, assim como seus alunos. Neste trabalho, iremos detalhar os desafios da capoeira contra a luta livre em São Paulo. Então não perca tempo. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Desfrute de mais uma das histórias da nossa capoeira. Para o devido crédito, esta passagem histórica foi retirada do livro de Mestre Deputado, com o título Menino, quem foi seu mestre? O tenente Esdras Margalhães Santos, em seu livro Conversando sobre Capoeira, de 1996, primeira edição, São Paulo, nos conta, de forma envolvente, como foi o tão famoso confronto entre a capoeira regional e a luta livre que ocorreu em São Paulo em 1948. O cantor paulista, Batista de Souza, estava realizando apresentações em Salvador e conheceu Garrido, que o levou para treinar na academia do mestre Bimba durante a estadia do cantor naquela capital. Surgiu a ideia de levarem a capoeira regional para São Paulo, onde a luta do momento era a luta livre. Foi inclusive levantada a possibilidade de uma luta para valer entre os praticantes paulistanos de luta livre e os capoeiristas da regional baiana. Batista de Souza ficou encarregado de contactar em São Paulo um empresário que fosse capaz de organizar a luta, enquanto Esdras e os companheiros levaram a ideia ao conhecimento do mestre, que apoiou a iniciativa. Após alguns dias, Batista escreve de São Paulo informando que o Sr. Jacob Não, empresário de lutas, teria se mostrado disposto a patrocinar a ida de mestre Bimba e seus discípulos à capital paulista. Inicialmente, foram o tenente Esdras e Garrido. Em São Paulo, os dois foram levados à academia de Kid Joffre, pai do famoso boxeador Éder Joffre, e fizeram uma apresentação de capoeira, incluindo uma defesa contra a faca. E, segundo Esdras, foi um verdadeiro sucesso. O empresário Jacob Não, Kid Joffre, Kid Prat, e Gino Zumbano e o Matuque, antigo campeão de boxe, ficaram encantados com os golpes de capoeira, a agilidade dos jogadores, seus saltos ágeis, a ginga e as negaças. E assim foi aprovada a ida de mestre Bimba e os outros integrantes de seu grupo, Brasilino, Clarindo, Adib, Jurandir, Edevaldo e Pérez, para a Pauliceia. A primeira e a segunda apresentação no ginásio do Pacaembu foram um verdadeiro sucesso, contudo, a terceira e a quarta foram frustrantes, o que levou a todos a perceberem, imediatamente, que a novidade havia se tornado conhecida do público. O empresário Jacob Não sugeriu que era hora de um confronto entre a capoeira regional e a luta livre. Mestre Bimba conversou com o empresário sobre o assunto e ficou indignado, já que lhe foi proposta uma marmelada, luta-exibição. Os empresários paulistas pensavam que, se fossem realizadas lutas verdadeiras, em aproximadamente 1 ou 2 semanas no máximo, ele não teria mais lutadores em condições físicas de continuar com os espetáculos, o que causaria um grande prejuízo. Bimba respondeu que nunca que eu vou fazer uma coisa desta com a minha luta. Luta, só pra valer. Vai ter que ser na lei do bode, ou nada feito. O empresário chamou Esdras e Garrido para conversar, já que o contato inicial havia sido feito com os dois. Os dois foram às escondidas, já que ninguém era capaz de contrariar o mestre. Durante a conversa, Tenente Esdras e Garrido convenceram o empresário de que os termos de contrato, previamente assinado por mestre Bimba, referia-se às lutas-exibições somente do grupo de capoeira, portanto, seriam exibições de capoeira regional e que, pelo caráter do mestre, o empresário podia desconsiderar aquela sugestão. Os dois jogadores de capoeira propuseram, então, ao mestre e aos demais componentes do grupo que as lutas-exibições seriam realizadas por alguns deles e que mestre Bimba, Brasilino, seu compadre, e o Edevaldo, seu filho, retornariam a Salvador. Todos concordaram. Permaneceram em São Paulo então, Esdras, Clarindo, Garrido, Pérez, Jurandir e Adib iniciaram os treinamentos com os lutadores de luta livre, que eram 9, Nagashima, lutador de jiu-jitsu, Arapuã, Duro, Godofredo, Menezes, Cabreira, Evaldo, Flávio e Canuto, na academia de Kid Joffre. Durante os treinamentos, perceberam que ensaiar os golpes da capoeira era bem mais difícil do que lutar efetivamente, porém assim o fizeram. Esdras relata que até bolsinha com líquido vermelho os jogadores deveriam manter na boca para serem mordidos na hora certa e provocar o efeito de sangue.
Porém, durante as lutas por distração, ou esquecimento de alguns detalhes da luta ensaiada, o espetáculo não saía conforme o combinado. Foi assim que durante uma luta entre o tenente Esdras e Duro, um dos mais ágeis lutadores de luta livre daquela época, Esdras passou a mão na testa, indicando a senha combinada para aplicar o voo do morcego no peito de Duro que deveria cair por impulsão. Mas Duro esqueceu-se de baixar a guarda alta de suas mãos que estavam dispostas em cutila e os pés de Esdras embaralharam-se com os antebraços de Duro, e Esdras perdeu o equilíbrio e estatelou-se no chão fraturando o braço esquerdo. A plateia foi ao delírio, pois interpretar a cena como uma defesa espetacular de Duro. A imprensa fez o maior estardalhaço junto ao público sobre as agilidades dos capoeiristas e entre fevereiro e março de 1949. A Gazeta Esportiva noticiava com assiduidade as lutas entre a capoeira regional e a luta livre. Ocorreram ainda várias lutas, entretanto, já não despertavam o mesmo entusiasmo do início. Assim, ficou acertado que os jogadores de capoeira iriam para o Rio de Janeiro, onde tudo seria diferente. Haveriam lutas entre os capoeiristas da Regional Baiana, os jogadores de capoeira do Sinhozinho, Agenor Sampaio, e os lutadores de luta livre carioca. Não mais para uma exibição, agora eles jogariam no duro. E essa história contaremos num próximo vídeo. Então não perca tempo, se inscreva já no nosso canal e ative o sininho, assim você fica sabendo de todas as nossas novidades com antecedência.